Olá meus amigos, tudo bem? Eu gostaria hoje de apresentar a vocês o nosso novo cenário. Provisório por enquanto, mas nosso novo cenário. Eu consegui fazer uma mesa, eu cerrei uma porta velha, consegui um suporte usado e improvisei uma mesa. Ela não é a melhor mesa do mundo, mas já deu para colocar a CPU, o monitor, o microfone, o teclado, né? O mouse não está aqui porque o mouse quebrou enquanto eu usava hoje para escrever algumas coisas no bloco de notas. E então eu acabei por descartá-lo, eu joguei o descanteio e agora vou ter que comprar um novo. Só que infelizmente ele ainda não está completamente utilizável, porque eu pensava que essa CPU tinha conexão à rede Wi-Fi e infelizmente não tem. Então a única forma de eu utilizá-la vai ser conectando o cabo de internet com o roteador e a CPU. Só que tem outro problema. O roteador fica a metros e metros de distância daqui. Então eu vou ter que comprar um cabo maior, de pelo menos uns 20 metros, para poder passar junto com a fiação e levá-lo até o roteador. Além disso, eu vou ter que comprar um mouse novo, já vou tentar comprar as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, mas pelo menos esse primeiro problema eu consegui resolver, que era o da mesa. O problema da fiação elétrica eu ainda não resolvi, mas eu já tenho uma ideia de como resolver. Falta só o capital. Mas o que eu fiz então? Como aquelas conexões, entradas de tomada eram antigas, eu cortei os fios, emendei em cabos novos, com entradas novas, e acabaram por funcionar, né? Eles estão ali funcionando, estão dando tudo certinho, o Adolfo que me ajudou nessa parte elétrica. E até que eu instale as tomadas no meu quarto, eu vou utilizar as da sala. Infelizmente, eu tive que ocupar um espaço tremendo aqui da sala, então a sala está um pouco desconfortável, mas dá para utilizar. Por enquanto é isso. Ademais, o que eu poderia dizer também é que é isso, só isso. Referente ao computador, no momento é só isso, né? O PC tá bom, o teclado tá bom, o monitor tá ótimo, falta um suporte, foi isso, eu também preciso comprar um suporte. E é isso. Depois é comprar uma mesa nova quando eu tiver melhor estabelecido e arrumar aqui a fiação elétrica. Tá certo? Então é isso. Obrigado a todo mundo aí que tem me apoiado. Só que hoje eu vim fazer um vídeo para falar de uma coisa muito interessante. Hoje eu estava lendo um livro do meu autor favorito, vocês já sabem aqui no canal, que é o Essa de Queiroz. Esse livro não é meu. Esse livro eu solicitei na biblioteca da cidade, porque eu, como falei, estou sem livros. E chama-se O Mandarim. Eu ainda não o havia lido. Eu sabia algumas coisas sobre ele, eu sabia que havia um pouco de surrealismo, sabia que havia um pouco de realismo mágico, uma pegada mais fantasiosa do Essa de Queiroz, que não é comum nas suas obras. Nós sabemos que o Essa de Queiroz ele é um autor predominantemente realista. Só que me chamou a atenção, as primeiras duas páginas chamaram a minha atenção. Né? A primeira página, logo a primeira frase, já foi motivo de eu começar a escrever aqui no bloco de notas, o que infelizmente não deu certo, porque o mouse quebrou a meio do processo. Mas as duas primeiras páginas, eu não li mais do que isso, eu li duas primeiras páginas. Né? E o que eu posso dizer acerca das duas primeiras páginas? A história começa assim. Eu chamo-me Teodoro e fui amanuense no Ministério do Reino. Pronto. Nós temos aqui um período, duas orações. Uma coordenante e a outra oração coordenada copulativa, né? Iniciada pela conjunção e. Mas o que tem? Nós vemos que o livro começa com uma frase muito direta, muito descritiva, né? Eu chamo-me, declarativa, né? Eu chamo-me Teodoro. Isso, num princípio, parece uma conversa, né? Porque a pessoa, quando ela se apresenta, a primeira coisa que ela vai dizer é o seu nome. Então, olá, eu chamo-me Teodoro. Olá, eu chamo-me Fabiano. Olá, eu sou o Fabito. Então, primeiro momento, a sensação que eu tive é que eu estava conversando com o Teodoro. E o Teodoro estava apresentando-se a mim. Eu chamo-me Teodoro e fui amanuense do reino. Vamos focar primeiro nessa primeira oração, né? Eu chamo-me Teodoro. A segunda coisa interessante acerca dessa oração é que ela está na primeira pessoa. Ou seja, ela é do singular, né? Ou seja, é eu chamo-me Teodoro. Esse eu torna a história mais verdadeira.
torna a história mais verossimilhante, ou seja, mais real, dá para acreditar que é um relato verídico e não tanto uma história de ficção. E aí nós acabamos entrando no jogo do autor de que aquilo não é uma história fictícia, mas que aquilo de fato aconteceu na realidade. Ele segue dizendo que é um amanuense do reino e que ele vai descrever um pouco do seu dia a dia, né? Eu trabalhei tantos anos em tal lugar, eu convivi com tais pessoas. É interessante que ele vai citando o nome de pessoas que nós não conhecemos e que ele não demora muito para explicar, né? Ele fala, ó, Dona Augusta, viúva do Major Marquês, que é a senhoria da pensão onde ele mora. Agora, quem é essa senhora? O que ela faz? Pouco sabemos. Quem é esse Marquês? Também pouco sabemos. Até mesmo os lugares que ele vai citando, são lugares de Lisboa, claro, são lugares que ele também não vai dando muitos detalhes sobre. Ele vai contando logo direto, como se fosse de fato um relato oral, como se estivesse aqui na minha frente, relatando-me o que ele disse. Então ele vai começar a dizer sobre a sua existência, né? Ou seja, a sua vida. A minha existência era bem equilibrada e suave, e a partir disso ele vai descrever, né? Como é que é o trabalho dele, como é que é o dia a dia dele, como é que acontecem as coisas mais ou menos ali na pensão, não dando muitos detalhes, né? E ele vai dizer uma coisa interessante, a primeira característica acerca dele, que nós percebemos, né, nesse relato dentro da primeira página, ele fala que a Dona Augusta, a senhoria da pensão, chamava-o de enguiço. Nós percebemos depois, pela explicação do próprio personagem, que ela queria dizer que ele era esguio, porque é alto e bem magro, e ele corcovava, ou seja, ele acabava ficando um pouco corcunda, né? Então tinha a coluna meio reclinada. Lembrando um pouco daquela personagem do Ratatouille, que é a figura do crítico literário, né? Que é aquela figura alta, magrela, meio corcovada. Só que ele não é aquela figura fúnebre, triste, que nós encontramos no crítico do Ratatouille. E ela falava enguiço provavelmente por não ser letrada, né? Por não ter literácia. Aí ela acabava dizendo enguiço, né? Eu sorria sem me escandalizar. Enguiço era com efeito o nome que me davam na casa, por eu ser magro, entrar sempre às portas com o pé direito, tremer de ratos, ter a cabeceira da cama uma litografia de Nossa Senhora das Dores, que pertencer à mamãe, e corcovar. Ou seja, ele é magro, ele é medroso, ele tem uma imagem de Nossa Senhora das Dores no seu quarto, que pertencia à sua mãe, corcovava, ou seja, ele era corcunda. Infelizmente concorvo, do muito que verguei no espinhaço na universidade, recuando como uma pega, assustada diante dos senhores lentes, na repartição, dobrando a fronte perante os meus diretores gerais. Essa atitude, de resto, convém ao bacharel. Vamos lá. O que ele está dizendo? Está dizendo que, por que ele é corcunda? Porque ele se curvava demasiadamente perante os professores e os reitores da universidade. E essa atitude meio submissa do Teodoro perante a minha esposa está saindo do quarto. Perante os professores, os reitores e os diretores, ele vai justificar como sendo a atitude típica do bacharel, ou seja, daquele que se forma na universidade. Nós já percebemos uma coisa, uma crítica um pouco sutil, e até mesmo, de fato, uma descrição daquela época, como se funcionava as universidades e como funciona até hoje. Uma atitude submissa dos alunos perante as grandes autoridades universitárias, mas não é aquela atitude submissa ditada pela hierarquia, mas uma atitude submissa quase tirânica dos professores exercendo sobre os alunos, né? E os alunos tendo que se corcovar perante os professores para poderem passar de ano, porque ele vai dizer, esta atitude convém de resto ao bacharel. Ela mantém a disciplina num estado bem organizado, ou seja, tem uma questão de hierarquia envolvida aqui, mas, e a mim, garantia minha tranquilidade dos domingos, o uso de alguma roupa branca e 20 mil réis mensais. Ou seja, essa atitude perante os bacharéis garantia-lhe o acesso a uma vida mais fácil. Ele não teria que trabalhar aos domingos, ele poderia usar uma roupa branca, o que era caro, e ele teria 20 mil réis no bolso todo mês. Ou seja, essa atitude submissa perante os professores garantia-lhe não só o diploma, mas o acesso ao nível social
que estaria uma tranquilidade de vida pro Teodoro. E aí o Teodoro segue, né? Não posso negar, porém, que nesse tempo eu era ambicioso. E ele vai relatar que ele tinha uma vontade de estar entre a elite, de comer caviar no Hotel Central, de poder passear, né? Ele diz passear de trem, né? Pela Baixa, Pombalina. Só que ele fala que ele não era um pária, né? Porque assim, ele diz assim, deixa eu só achar rapidamente, que ele não suspirava muito, que ele não sonhava muito com isso, porque a certeza de que os meus 20 mil réis por mês e o meu jeito encolhido de enguiço me excluíam para sempre dessas alegrias sociais, vinha-me então ferir o peito como uma flecha que se crava num tronco e fica muito tempo vibrando. Ainda assim, eu não me considerava sombriamente um pária. Ou seja, ele tinha noção de que ele nunca alcançaria aquele estatuto social, primeiro devido ao ordenado dele, o salário dele era baixo para isso, e segundo porque ele não tinha porte físico, ele não tinha postura suficiente para estar entre aquela pessoa, entre aquela malta, né? aquela galera da alta sociedade. Só que era um desejo que ficava ali vibrando, né, dentro do seu peito. Então ele continua dizendo assim, ainda assim, eu não me considerava sombriamente um pária. Ou seja, eu não me considerava um qualquer. A vida humilde tem doçuras. E ele vai começar a dizer quais são os benefícios da sua vida humilde, né, da sua vida simples. Ele fala os goles de café, alguns passeios pelas tardes de verão, ler o diário de notícias. Só que no final, eu achei isso interessantíssimo. Que ele fala assim, as felicidades haviam de vir. E para apressar, eu fazia tudo o que devia como português. E como constitucional, pedia todas as noites a Nossa Senhora das Dores e comprava décimos de loteria. Então Teodoro, que sonhava ascender socialmente na sociedade, fazia duas coisas. A primeira pedia veementemente, né, a Nossa Senhora das Dores, a santa, que é a devota da sua mãe, aquela imagem que ele tinha no quarto, na sua cabeceira. Em seguida, ele comprava décimos de loteria. Ou seja, ele só pretendia ascender socialmente mediante a loteria ou alguma intervenção divina. Ou era o acaso, a sorte dele ganhar numa loteria, ou era uma intervenção divina de Nossa Senhora. E ele fala, eu como bom português e constitucional. Então ele está descrevendo, de fato, uma atitude que é uma atitude portuguesa. E uma atitude que é constitucional, né? Ou seja, dos portugueses que eram constituintes. Temos aqui uma crítica à sociedade. Porque a pessoa não se esforça para ascender socialmente. Ela não tem uma atitude ativa no processo de conquistar os seus bens, conquistar o seu patrimônio. Ela espera ou uma intervenção divina ou o acaso da loteria. E por que eu fiquei tão inculcado com essa frase, né? Porque nós temos aqui, de fato, o ser português. Aqueles que conhecem a história de Portugal conhecem a história de Dom Sebastião. Dom Sebastião era um rei que foi lutar em Alcácer Quibir, na África, no deserto do Saara, contra os muçulmanos infiéis e acabou sumindo, evaporando. E não sabiam se ele havia sido morto, ou se ele havia se perdido, ou se estava vivo, né? Não sabiam. E acabaram por então criar uma lenda em Portugal de que num dia de névoa, né, um dia de nevoeiro, Dom Sebastião regressaria a Portugal como um Messias e restauraria a glória da pátria. Porque logo assim que Dom Sebastião faleceu, Dom Sebastião não tinha descendência, não tinha filhos, e o seu parente mais próximo era o rei de Espanha. Aí acontece a famosa União Ibérica, no qual coroa portuguesa e coroa espanhola juntam-se, né, tornam-se uma, e então eles passam a não ter mais a independência e a sua autonomia política anterior. Apesar que eu já vi alguns comentaristas, como o próprio meu amigo meu, né, o David Vega, falando que, na verdade, Portugal possuía sim uma certa autonomia política. Até aí eu já não sei. Eu digo daquilo que sei. E então, o que acontece é que os portugueses
adquirem uma atitude passiva. Eles já não brigam mais para restituir a pátria. Eles esperam o Dom Sebastião regressar e então restaurar tudo. Então os portugueses ficam de modo geral numa atitude passiva esperando que Dom Sebastião regresse. E nós podemos perceber críticas a essa atitude passiva dos portugueses em diversas obras. Uma delas, né, que é muito conhecida, é a Mensagem de Fernando Pessoa. Mensagem de Fernando Pessoa é uma obra que então ela vai remodular o mito do Dom Sebastião e vai falar, olha, vocês não devem acreditar no Dom Sebastião que virá salvar-vos, assim, de fora, mas o Dom Sebastião que é de dentro de vocês. Sejam o Dom Sebastião, tenha uma atitude ativa na sua vida, lute pelo seu sonho, vá atrás das suas coisas. O próprio Frei Luís de Souza, do Almeida Garrett, o Almeida Garrett faz uma crítica, né? Você tem ali a figura do Dom Sebastião que regressa a Portugal, na figura do Dom João de Portugal, e assombra a vida de todos, impede que cresça, causa morte, causa tristeza, causa lamúria. E nós temos nessa frase aqui contida, nessa simples frase, todo esse contexto político, social e cultural português. E de certa forma, nós temos isso também no Brasil, né? As pessoas elas não querem lutar para ascender socialmente. Elas querem esperar uma intervenção divina ou o acaso da loteria, né? A sorte. E aí que tá, quando nós vemos muitas pessoas que ascendem socialmente, a primeira crítica que eles fazem, né? As pessoas que estão ali no meio ele teve sorte, ele deu sorte, né? Ou as pessoas começam a falar dele como se ele fosse um escolhido por Deus, né? Um eleito divino, para que pudesse ascender socialmente. Só que, na verdade, nós estamos ignorando o seu esforço, a sua jornada, o seu empenho, os seus hábitos para conquistar aquilo. E aí eu já não estou com um papo de coach, né? Um papo desses coaches de internet, esses falsos pregadores, mas de fato nessa atitude de não criticar os outros pelas conquistas que fazem, mas sim ter uma atitude ativa de ir atrás das minhas. O que me adianta ficar parado no sofá, assistindo TikTok, comendo Doritos, enquanto eu vejo os outros ascendendo socialmente e eu parado, criticando-os, acusando de sorte ou de qualquer outra coisa. Eu não estou dizendo que eu acredito na meritocracia, mas todos nós temos que ter uma atitude positiva e ativa na vida. Essa atitude passiva que remói, que fica ali mordendo a si mesmo, olhando os outros de uma perspectiva invejosa, ela é negativa. Por acaso eu nem ia fazer esse convite, né? Essa parte até meio homilética, né? De convidar você a ser uma pessoa ativa, etc. É fazer mais análise social. Mas eu acho que é importante você sair dessa zona e começar a batalhar pelas suas coisas. Eu também era uma pessoa assim. Era uma pessoa muito parada, que criticava muito os outros, acusava-os de mil e uma coisas, pensava que eles tivessem coisa que eu não tivesse, ou seja, eles têm uma capacidade que eu não tenho, Deus deu-lhes uma vantagem à minha frente, eles nasceram no berço de ouro. E eu agora estou lutando pelas minhas coisas e estou conquistando-as aos poucos, junto com meus amigos, mas sempre com um olhar ativo, um olhar positivo, um olhar sincero, verdadeiro. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma breve análise, né? Literária, social, histórica, cultural. E eu poderia falar mais coisas, né? Essas duas páginas têm muita coisa. É o S de Queiroz, não tem como, né? Se você pegar, por exemplo, nós temos um registro interessante aqui de frecha, né? Frecha ao invés de flecha. Isso acontece, por exemplo, nos Lusíadas de Camões. Eu poderia comentar um pouco acerca disso. Eu poderia comentar um pouco acerca do estilo, de como essas coisas todas estão escritas. Mas eu acho que, por agora, tá ótimo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, possam compartilhá-lo. Que Deus os abençoe. Logo, logo vamos estar aqui utilizando o PC. E como eu falei, gravando os vídeos aqui. O microfone eu já tenho, só tá faltando uma webcam. Então quem quiser me ajudar com uma webcamzinha, eu tô agradecendo, viu? Então é isso, meus amigos. Que Deus os abençoe. Amém.